Boa noite. Maravilha, Fagundes, vou começar com você falando sobre cinema, porque você é um apaixonado por cinema, tanto por fazer como é um cinéfilo que vem se apurando mais ainda nessa pandemia. Vou falar de cinema porque eu vou querer saber tudo da Fafilmes. Também vou falar de cinema porque tem filme novo, repetindo parceria com Cacá Diegues, Deus Ainda é Brasileiro. E vou falar de cinema porque cinema é aquele lugar, aquele instrumento que leva a gente para viajar para qualquer lugar do mundo, né, Fagundes? Sempre, né? Sempre viajando através dos filmes. Maravilha. Agora me conta essa parceria com Cacá Diegues, que começou com Deus é Brasileiro, depois teve uma pequena participação em O Grande Circo Místico e agora Deus Ainda é Brasileiro. Você volta aí na pele de Deus mais uma vez, nesse momento muito louco, né, Fagundes? Pois é, o roteiro está pronto, está tudo encaminhado, mas estamos dependendo do aval da pandemia, né? Estamos aguardando aí a vacina. Naturalmente, a vacina vai resolver todos os problemas que a gente está tendo agora, mas, enquanto isso, a produção está caminhando, né? Eu sei que o Cacá já está em pré-produção com o filme. É um filme que não é fácil, é um filme que vai ser complicado de fazer, então essa pré-produção começar com 4, 5 meses de antecedência até talvez seja bom, né? Deus deu uma envelhecida de lá para cá, viu? E vem cá, o que você pode adiantar? Olha só, Deus é Brasileiro é de 2003, então quase 20 anos depois, né? E o que você pode Bom, adiantar desse novo filme? o Cacá sempre com a poesia dele, sempre com humor, e vai ser um filme bastante cheio de ação e cheio de coisas interessantes, como o Deus é Brasileiro foi, né? Ele retoma a vinda de Deus ao Brasil e com muita sabedoria, muita picardia, como sempre. Então, vai ser um filme muito gostoso. Você não tem a menor cara de Deus, rapaz. Se eu fosse Deus das girafas, vinha com cara de girafa. Você é muito avariado do juízo. É isso que você é. Tá bom, chega! Chega, pare com isso, tá bom, chega! A gente estava relembrando aqui que a última vez que a gente se encontrou foi no lançamento do Contra a Parede, que foi em 2018. O primeiro longa-metragem da sua produtora, né? Qual o ano que você criou a produtora? Esse foi o primeiro longa-metragem. A gente estava programando, inclusive com o Paulo Pons também. Nós temos aí 2 roteiros já bem encaminhados para fazer o segundo e o terceiro filme da Fafilmes. Nós tínhamos combinado, eu e o Paulo, que nós faríamos 3 filmes juntos naquele ano, mas aí a gente demorou um pouquinho para lançar o Contra a Parede, e quando a gente começou a finalizar o roteiro para começar a filmar, apareceu a pandemia e a gente foi obrigado a interromper esse processo. Mas, de qualquer forma, ele não está totalmente interrompido, não. Nós continuamos conversando, e também temos uma proposta de seriado para fazer, eu e Paulo. Então, nós temos ainda muito trabalho para concluir, pelo menos dessa primeira fase com o Paulo, mas, paralelo a isso, eu estou fazendo outras coisas também com a Fafilmes. Mas esses 2 filmes que estão dentro desse projeto da Fafilmes, a partir do Contra a Parede, é uma trilogia? Continua também com a mesma história do Contra a Parede? Não. É uma trilogia no sentido de que nós nos propusemos a fazer 3 filmes juntos, né? Mas não tem nada a ver uma história com a outra, elas são independentes, né? E você atuaria também nesses 2 longas-metragens? Sim, não, imagine que eu vou morrer de ciúme se alguém entrar para fazer um personagem lá. Eu sempre falo para o Paulo, põe aí um velhinho bruxo para eu fazer, que eu quero estar no filme. E Fagundes, agora vamos falar de literatura, porque você está lançando um livro, né? Que se chama Tem um livro aqui que você vai gostar. Essa ideia de dar dicas de mais de 150 livros, ela surgiu com essa intensificação da leitura na pandemia, na quarentena? Não, na verdade foi um pouco anterior a isso, porque eu estava fazendo uma novela na Globo chamada Bom Sucesso, né? E nessa novela o meu personagem era um editor de livros e apaixonado por livros, e falava muito de livros durante a novela, e eu, particularmente, eu gosto muito de ler também. Então,
eu ia para a gravação sempre com o meu livrinho debaixo do braço, né? E aí eu me lembro que o diretor da novela olhou para mim e falou assim: por que a gente não faz um podcast com você falando dos livros que você está lendo, né? Aí mandaram essa ideia para o G-Show, o G-Show adorou a ideia e a gente começou a fazer um podcast. Mas era uma coisa totalmente sem nenhuma programação, né? Então eu chegava lá, eu sentava para gravar o podcast e eu adoro rádio, eu acho o rádio uma coisa, um veículo fabuloso. E o podcast é um rádio, só que é um rádio mais moderno porque você acessa na hora que você quiser, né? Mas, de qualquer forma, é um rádio. Então, eu sentei lá o primeiro dia, comecei a falar de livros e comecei a contar histórias, e, no fim, isso resultou em 21 programas. Esse podcast tem 21 programas, chama Clube do Livro do Fagundes. Ele está no Spotify, está no G-Show, e fez muito sucesso. Eu ouvi falar que teve mais de 350 mil downloads, então eu achei isso muito interessante. E baseado nessa experiência, a Sextante resolveu me chamar para fazer um livro, e esse livro seria a continuação, digamos, desse podcast. Eu indico muitos livros que eu falo no podcast, mas outros livros que eu falei no meu Instagram também. Por isso que chama, tem um livro aqui que você vai gostar, porque seguramente ele vai achar um livro ali que vai despertar o interesse nele e, quem sabe, desperta o interesse para outras leituras, né? Como é que você resume esse ano de 2020, Fagundes? Eu acho que o ano de 2020 vai ser um ano que nós vamos apagar do calendário, né? Um ano que a gente vai querer esquecer em todos os sentidos, por tudo que aconteceu no mundo e por tudo que aconteceu com muitas pessoas. Fagundes, muito obrigada pela nossa conversa aqui. Adorei essa notícia do lançamento do livro. Para aqueles que têm preguiça de ler, eu acabei de terminar para a Companhia das Letras o audiolivro do Sapiens, do Harari, aquele livro que foi bastante sucesso. A Companhia das Letras comprou os direitos do livro, eles retraduziram o livro, e eu fiz o audiolivro. Então, quem tem preguiça de ler, de repente põe no ouvidinho e fica ouvindo a narração do livro. Excelente dica, ótima conversa. Muito obrigada, Fagundes. Obrigado você. Um beijo querida. grande. Como foi a entrevista? Muito bem. Pude falar um monte de merda sem que ele me interrompesse muito. Eu sou o cara do momento, você sabe. O que você tá fazendo? Nada. O que você tá falando? Isso é o cococu. O que é cococu? Comente, compartilhe, curta. Quer fazer comigo? Tá bom. Cococu, cococu, cococu. E a gente fica repetindo isso pra sempre.